Bom dia, Carla. Que bom, irmã Zilda também. Luciana, que bom, Eduardo. Juliana Milhomem, que bom que vocês estão aqui. Tudo bem, Priscila? Bom dia. Ana Festivo, grande Alain. Que a paz de Cristo seja ocupe os nossos corações, as nossas sensações nesta manhã. Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia. Eu já até fixei o texto que nós vamos ler hoje, Marcos capítulo 9, do 9 ao 13. Se você tem a escritura aí perto de você, já pode abrir a palavra de Deus, Marcos 9, de 9 a 13. Bom dia, irmã Cida. Que bom. Bom dia, Priscila. Que bom, que a paz de Cristo realmente ocupe os nossos corações. Mailine, estou vendo aqui a Silvia. Mary, manda um abraço para o Wellington, Mary. Elaine, só gente boa chegando aqui, que Deus realmente nos abençoe nesta manhã. Eu quero então ler a palavra de Deus para você e depois nós vamos orar juntos. Estou vendo minha tia Marise aqui também entrando, Sabrina. Convidem os seus amigos, convidem seus parentes, seus familiares, para que estejam com a gente também nesta manhã, buscando a presença do Senhor. Eu quero ler para você então o texto que eu fixei, Marcos capítulo 9, do 9 ao 13, e depois nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que Ele nos abençoe nesta manhã, tá certo? Leio para você. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 9, do 9 ao 13. A Luciana está falando, já convidei. Que bom, Luciana, muito obrigado, viu? Convide a todos para que nós estejamos juntos aqui. Que bom. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 9, do 9 ao 13. Diz assim: Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Veja, essa observação aqui é importante. Até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Palavras do Senhor, Marcos capítulo 9, do 9 ao 13. Vamos orar? Não sei se você pode, mas se você pode, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Mais uma manhã diante da Tua palavra. Ela foi lida, Senhor, e nós te pedimos que ela seja exposta com todo respeito. Ó Deus, que a Tua palavra encontre nos nossos corações morada. Deus, que neste devocional que temos todas as manhãs, às 7 horas da manhã, que a Tua presença reine, que as Tuas palavras sejam a nossa bússola, sejam, ó Deus, o nosso norte. Deus, que essas palavras ocupem lugar no nosso coração. No nome de Jesus nós te pedimos tudo isso, Senhor. Amém e amém. Como é bom estar mais uma manhã aqui. Estou vendo meu amigo Caio, que fez aniversário ontem. Que Deus abençoe muito. Grande Caio, grande amigo meu lá de Manaus. Bênção de Deus. Que bom. Veja só, Marcos capítulo 9, o início do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, nós temos a narrativa da transfiguração. Sim, Jesus chama os 3 discípulos mais próximos até um alto monte e lá ele é transfigurado diante deles. E a experiência da transfiguração deve ter sido algo incrível, muito maior do que a experiência do Sinai ou do Monte Carmelo com Elias. Ele foi transfigurado diante deles. As vestes de Jesus tornaram-se resplandecentes.
completamente brancas, como nenhum lavandeiro poderia alvejar. Diz o Evangelho de Mateus que o rosto de Cristo brilhava como o sol. Imagina essa experiência. Meu Deus do céu, que incrível experiência foi a transfiguração para aqueles discípulos mais próximos. Pedro, Tiago e João, o véu da humanidade de Jesus foi tirado. A aparência humana foi alterada perceptivelmente com o esplendor de sua glória. Sim, o esplendor de sua glória daquele mundo transfigurado. Eu fico imaginando a experiência que os discípulos tiveram. Veja, a humanidade de Cristo ainda estava presente, mas o transcendente Senhor apareceu em toda a sua glória celestial. Imagine você passar pela transfiguração. Pedro, Tiago e João passaram pela experiência da transfiguração. Eles viram Jesus como ele tinha sido antes e como ele será novamente em sua glória. Um dia nós também teremos essa experiência. Um dia nós o veremos face a face. É o que diz a primeira carta de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Lá no capítulo 13, 12 diz assim: porque agora vemos como num espelho, de modo obscuro, mas um dia nós o veremos face a face. Hoje nós conhecemos em parte, mas um dia nós o conheceremos como somos conhecidos. Nós o conheceremos plenamente, face a face. Os véus serão rasgados e nós veremos Cristo face a face. Imagine a experiência da transfiguração eternizada, de glória em glória. Meu Deus do céu, é a experiência que nós teremos depois que ele voltar, julgar o mundo e levar a sua igreja para novos céus, nova terra, a experiência eterna. É o que ele quer fazer para a gente. Agora veja, aqueles 3 discípulos tiveram a experiência da transfiguração. E depois de experimentarem, de verem Cristo em toda a sua glória, brilhando, resplandecendo, eles desceram um monte. Eles desceram um monte, Jesus foi muito claro com eles. Ele disse assim: que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Lá no Evangelho de Mateus ele diz assim claramente: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Veja, há aqui uma novidade, porque até então o silêncio era pedido. Jesus sempre dizia aos que ele curava ou libertava: não conteis nada a ninguém. E não adiantava nada, porque as pessoas que passavam pela experiência da cura, passavam pela experiência de verem o próprio Cristo, divulgavam. Mas nesse silêncio messiânico aqui em Marcos, há uma coisa muito especial, porque ele coloca um limite. Ele coloca um limite, ele diz assim: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Eles precisavam guardar essa recomendação até que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. E aqui a gente percebe nitidamente, claramente, como os discípulos não tinham uma compreensão completa. A falta de compreensão dos discípulos é perceptível, porque eles discutiam. Veja só o que diz o verso 10, eu leio para você. Eles guardaram a recomendação, perguntando, vejam só, uns aos outros, o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Vejam, a confissão de Pedro, a confissão dos discípulos através de Pedro foi: tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o Messias. No Senhor se cumpre as profecias da Bíblia hebraica. Mas essas palavras ainda não tinham a solidez, o conteúdo desse Christos, dessa confissão, que não é sobrenome, desse Messias. Tudo bem confessá-lo como Cristo, mas que Cristo ele era? Os olhos dos discípulos ainda estavam cerrados em sua ignorância.
estavam cerrados ainda, obstaculizados ainda. Jesus precisava rasgar o véu dos olhos, dos ouvidos dos discípulos. Jesus precisava quebrar, retirar os ciscos. Sim, retirar as traves que bloqueavam o olhar dos discípulos para quem Jesus de fato era. Com a falta de compreensão dos discípulos perceptível neste texto, nós percebemos que esse limite que ele estabelece nos mostra que só teremos uma compreensão clara de quem Jesus é à luz de sua crucificação e à luz de sua ressurreição. Irmãos, irmãs, o Evangelho não é sobre uma pregação eloquente. Não é sobre uma pregação eloquente. O Evangelho não é sobre campanhas de cura. O Evangelho não é sobre show gospel. O Evangelho não é sobre instituições bem estruturadas. Não é sobre catedrais bonitas, mármore e Carrara. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre Jesus crucificado e ressurreto. Este é o Evangelho completo. Os discípulos precisavam passar pela crucificação e pela ressurreição. Por isso, Jesus disse explicitamente aos seus discípulos: não contem isso a ninguém. A ninguém. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Por isso Jesus disse: até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Porque aí eles teriam uma visão completa, clara. O Evangelho é sobre o Cristo crucificado, é sobre Jesus crucificado e ressurreto. Vejam o que eles perguntavam. Eu leio para você o verso 11 e aí a gente vai percebendo como a incompreensão dos discípulos era clara. Eles perguntaram assim, interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Essas foram a pergunta que os discípulos fizeram. Esta foi a pergunta que eles fizeram. Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Veja, essa pergunta só faz sentido porque os discípulos criam que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o ungido. Por isso eles fazem a pergunta, porque eles sabiam, esta era a memória que eles tinham de Malaquias, eu vou ler para você Malaquias, de que Elias viria primeiro restaurar todas as coisas. Então eles perguntavam: o Senhor é o Cristo, mas onde está Elias? Veja, a incompreensão dos discípulos era tão grande que eles viram Elias, mas não perceberam quem Elias era. Eles viram João Batista e não perceberam que em João Batista se cumpria a profecia de Malaquias. Eu leio para vocês Malaquias capítulo 4, do 4 ao 6. Se você quiser anotar no seu papel, você pode anotar e depois acompanhar em sua própria casa, onde quer que você esteja. Malaquias capítulo 4, do 4 ao 6 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos, das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Veja, as palavras de Malaquias no capítulo 4, do 4 ao 6, são claras. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Agora, as palavras de Jesus são mais claras ainda, são mais explícitas ainda. Ele diz assim: Elias já veio. Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como ao seu respeito está escrito. Foram as palavras de Jesus. Elias passou pelos olhos dos discípulos, mas eles não perceberam. Aliás, entre os discípulos de Jesus, alguns foram discípulos de João Batista. Leia os inícios do Evangelho de João e você vai perceber nitidamente isso. Passaram diante dos olhos dos discípulos, eles não perceberam que João Batista era o cumprimento da profecia de Malaquias capítulo 4, do 4 ao 6. Eu não sei se vocês se lembram,
das palavras do anjo Gabriel a Zacarias, pai de João Batista, quando ele estava exercendo o seu sacerdócio diante de Deus. Eu leio para vocês as palavras do anjo Gabriel a Zacarias, no capítulo 1, do 13 a 17 de Lucas. Diz assim: mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Vejam as palavras. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Agora, ouçam bem as palavras. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. No espírito e no poder de Elias. Palavras de Gabriel a Zacarias, pai de João Batista. Vocês se lembram das palavras de Jesus sobre João Batista? Leio para você, Mateus 11, do 10 ao 14. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu maior que João Batista, mas o menor do reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora o reino do céu é tomado à força. Aí eu leio para você o que é importante aqui, ó. Pois todos os profetas, observem bem, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vejam só, e se quereis dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. Leio mais uma vez essas palavras que são fundamentais, porque nós entendemos que João Batista é o cumprimento de Malaquias capítulo 4. E se quereis dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. João Batista preparou o caminho, ele aplainou os montes. Sim, os outeiros. Ele foi estabelecendo o reto caminho com a sua pregação efusiva, forte no deserto. João Batista foi o precursor do ministério de Jesus e mais, João Batista foi o precursor da sua morte também. O precursor da morte de Jesus, isso mesmo. Ele não foi só o precursor do ministério, mas ele foi o precursor da morte por causa da brutal morte pela qual ele próprio passou. Fizeram com ele tudo o que quiseram, disse Jesus no verso 13. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Marcos, capítulo 9, verso 13. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Vocês se lembram, nós estudamos aqui em um dos devocionais a morte de João Batista. A escandalosa morte de João Batista por Herodes. Vocês se lembram, ele foi decapitado no horror, brutalmente, por Herodes. E a morte de João Batista tornou-se também precursora da morte do próprio Jesus, porque em Mateus 17:12, nesta mesma narrativa, nas palavras do evangelista Mateus, disse assim: assim também Jesus dizendo, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Também uma clara referência à morte de João Batista. Assim como João Batista morreu, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Sabe o que me impressiona? Me impressiona na narrativa da transfiguração é que ela está emoldurada de sofrimento. Na transfiguração no alto monte, Jesus foi transformado, metamorfoseado. Seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes eram brancas, branquíssimas, como nenhum lavandeiro seria capaz de alvejar. Os discípulos mais próximos viram a glória de Cristo, a glória que ele tinha antes e a que ele terá depois em sua volta. Em seu
seu retorno, na sua vinda, na segunda vinda de Cristo, na parousia. Eles viram a sua glória, mas veja, a narrativa da transfiguração está emoldurada de sofrimento, está cercada de referências ao sofrimento. Se você, por exemplo, ler Marcos 8, 34 ao 38, você perceberá isso. O sofrimento introduz a transfiguração. E depois da transfiguração, o Filho do Homem mais uma vez menciona o seu sofrimento à luz do próprio sofrimento e da morte excruciante de João Batista. Veja a moldura da transfiguração, os sofrimentos do Filho do Homem. Estes textos sobre o sofrimento são a moldura que revelam explicitamente que o caminho da glória começa pelo caminho da cruz. Nós temos que entender isso no Evangelho de Cristo. O caminho da glória, repito mais uma vez, começa pelo caminho da cruz. Estamos indo em direção a Jerusalém, os nossos olhos precisam se abrir. Se abrir mais. Os véus precisam ser rasgados dos nossos olhos. Sim, as poeiras que cobrem o nosso olhar para o Filho do Homem precisam ser retirados dos nossos olhos para que os nossos olhos enxerguem plenamente quem Cristo é. Os nossos olhos são capazes de ver a glória de Cristo. Ele está à direita do Pai. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele foi exaltado sobremaneira. Sim, mas nós precisamos ver com os nossos próprios olhos, sem os véus que obstaculizam esse olhar, que aquele que nós veremos face a face, que voltará, todo olho verá, como diz o sermão profético pregado, proferido por ele mesmo, todo olho o verá, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho o verá. Os nossos olhos verão. Nós o veremos face a face. Nós o conheceremos como somos conhecidos. A experiência que os discípulos tiveram na transfiguração, nós a teremos em sua volta, na parousia. Mas nossos olhos precisam atravessar a cruz. O Evangelho nunca ocultou o sofrimento. O Evangelho nunca ocultou as tempestades. O Evangelho nunca ocultou a travessia. O Evangelho sempre explicitou as tempestades no mar. O Evangelho sempre explicitou os ventos contrários. O Evangelho sempre explicitou que o nosso caminho é em direção a Jerusalém. E se quisermos seguir o Filho do Homem, temos que carregar a nossa própria cruz. A transfiguração, a glória do Cristo é emoldurada pelo sofrimento do Filho do Homem. João Batista atravessou sua morte. Jesus também a atravessará. Aliás, atravessou. Mas na sequência de Marcos, a atravessará. E nós também atravessamos os nossos próprios sofrimentos, as nossas cruzes. O caminho da glória começa pelo caminho da cruz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A expressão no grego é uma expressão tão linda. Ego nenike to ton cosmo. Eu mesmo venci o mundo, ninguém mais. Eu, somente eu, venci o mundo. Vocês atravessarão as aflições, mas lembrem-se, eu venci as aflições. Eu caminhei por sobre o mar das aflições. Eu acalmei as tempestades e eu estou no bar. O caminho da glória começa pelo caminho da cruz. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus continue revelando aos nossos corações a necessidade que temos
de abandonar os evangelhos apócrifos, os evangelhos mentirosos que escondem o evangelho, e seguirmos o Cristo crucificado e ressurreto. Esse é o centro do evangelho, o único centro do evangelho. Não é sobre você. O evangelho é sobre Cristo, e este crucificado, e este ressurreto. O evangelho é sobre Jesus e sobre quão miseráveis somos. Quão miseráveis somos. E como ele reestabeleceu, como ele fez aquela ponte quebrada por nós mesmos. Ele construiu a redenção das nossas próprias vidas. Que Deus dê a você uma manhã muito especial, um dia muito especial. E lembre-se, o caminho da glória começa pelo caminho da cruz. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, neste tempo devocional. Que os nossos olhos vejam melhor, que os nossos ouvidos ouçam melhor o caminho do sofrimento de Jesus. Deus, que teu evangelho penetre cada vez mais em nossas sensações, no nosso coração, na nossa vida. Que o Senhor seja e ocupe o altar dos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus dê a vocês uma manhã muito especial. Aliás, um dia muito especial na presença do Senhor. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus abençoe o coração de vocês, a família. E até amanhã, mais uma vez, estaremos juntos aqui às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe e te dê um dia enriquecedor, no nome de Jesus. Grande abraço, Ana, Beth, Cleidson está aqui também, Marta, que Deus abençoe a Lele, a minha irmã Teimara, a minha mãe, né, Priscila também. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Grande abraço, Cida, grande abraço, tia. Fiquem com Deus. Grande abraço, Marine. Um abraço, tchau, tchau, até amanhã.